Oi pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre as bactérias. Nós elaboramos um resumo sobre este assunto tão interessante, e esperamos que gostem. A bactéria é um organismo simples, procarionte, formado por uma única célula, sem núcleo e com organelas ligadas à membrana. São organismos que realizam reprodução assexuada, ou seja, não necessitam de outro membro da espécie para produzir descendentes. As bactérias são muito pequenas, porém são maiores do que os vírus. Elas podem ser benéficas ou maléficas aos seres humanos, e apresentar diferentes tamanhos e formatos. Como você pode ver neste exemplo, as formas mais comuns das bactérias que podemos encontrar são coco, bacilo e espiral. Dessa forma, de acordo com seus grupos, essas bactérias também podem se apresentar em forma de arranjos. Os arranjos mais comuns no caso dos formatos de cocos são os diplococos, os tétrades, as sarcinas, os estreptococos e os estafilococos. Os diplococos são cocos organizados aos pares. Os tétrades são cocos organizados em grupos de 4. As sarcinas são os cocos organizados em grupos de 8. Os estreptococos são os cocos organizados em cadeias. E os estafilococos são os cocos organizados em grupos que se assemelham a cachos de uva. Já, dentro do grupo das bactérias em formato de bacilos, podemos encontrar os diplobacilos, os estreptobacilos e a paliçada. Os diplobacilos são bacilos organizados aos pares. Os estreptobacilos são bacilos organizados em cadeia. E quando os bacilos aparecem organizados lado a lado, são chamados de paliçada. As bactérias espiraladas rígidas são chamadas de espirilos. As bactérias em formato helicoidal e flexíveis são chamadas de espiroquetas. E as bactérias que possuem formato de vírgula são chamadas de vibriões. As bactérias podem ser classificadas como aeróbias, anaeróbias ou facultativas. As bactérias aeróbias são aquelas que precisam do oxigênio para sobreviver. As anaeróbias têm dificuldade de viver e crescer na presença do oxigênio. Já as facultativas são aquelas que conseguem viver e crescer com ou sem a presença de oxigênio. A identificação das bactérias é um processo passo a passo, que geralmente começa com a técnica de coloração de Gram, seguida pelo crescimento em cultura isolada. A coloração de Gram é uma técnica que surgiu com o bacteriologista Hans Christian Joachim Gram. É utilizada para diferenciar grupos de bactérias com base nas diferenças dos constituintes das suas paredes celulares. A coloração de Gram ajuda a distinguir entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas pela coloração das células a vermelho ou violeta. Você sabe dizer quais são as diferenças entre as membranas celulares de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas? As paredes celulares das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas contêm camadas de peptidoglicanos. Porém, a camada das bactérias Gram-negativas é muito mais fina e envolvida por outra camada externa.
Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e compartilhe com seus amigos. Fique à vontade para comentar e nos seguir. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações quando postarmos vídeos novos. Obrigada e até o próximo vídeo.